O Laban, ele começa todo o processo dele trabalhando os gestos, né? Dentro desses dentro dos fatores dos movimentos desenvolvidos, pesquisados, analisados e dados sentidos, a gente foi passando pelo início, que é conhecido como o laboration, que a gente não aprofunda tanto por se tratar de uma oficina, né? Porque o trabalho ele é minucioso, o trabalho ele decupa a nossa estrutura anatômica, né? Ele trabalha as linhas, ele trabalha a geometria, ele trabalha essas dinâmicas, né? Essas dinâmicas das ações naturais que ele observou em toda a sua trajetória de vida e de pesquisa. Quando ele decupa, ele começa a ver, e ele fala uma coisa bem bacana, que ele fala assim, que cada ser humano tem a sua própria dança. Eu achei isso fabuloso, porque muita gente acha que não consegue se movimentar. Eu conheço pessoas que falam assim, que não sabe movimentar o corpo, ou sabe expressar com o corpo, né? E ele fala que todo mundo tem sua dança, ou seja, a gente tem uma assinatura que é nossa, né? A nossa característica de andar, de se movimentar, de promover gestos. Eu acho uma coisa legal que o Laban fala, que o movimento ele começa de dentro para fora, né? Então, começa do nosso centro, que é o nosso esforço. Ele usa a expressão esforço, que é o ponto central para expandir para a estrutura e a gente trazer a mobilidade a partir dessa fonte de energia vital que ele fala, que eu acho lindo isso. Hoje, quero reforçar com vocês que a nossa proposta de pesquisa dessas ações elementares que nós fomos pesquisando no nosso corpo, elementares porque são básicas, né? A gente não entrou numa pesquisa de movimentos complexos, mas hoje eu vou fazer uma pequena introdução em movimentos complexos. Eu vou ler um trecho aqui que eu acho que é interessante. Eu gosto dessa coisa de pegar um pouco da teoria, dar uma lida e depois a gente aplicar. Eu vou ler rapidinho, a gente vai fazer um aquecimento e um alongamento, e depois a gente entra na nossa pesquisa. O propósito dessa pesquisa da linguagem do corpo é a gente se libertar também e começar a ter mais ferramentas, né? A gente se permitir explorar lugares do nosso corpo que a gente não vai. Então, eu reforço, por exemplo, pessoas que são extremamente racionais, leva para o peito, imagine que uma fonte de energia, ela brote da vontade, né? A vontade é muito tchecoviano, mas eu acho legal que as linguagens dos pesquisadores, quem fez sistemas e métodos, elas se encontram. Então, assim, usa o centro mesmo do esforço, né, que é o centro do peito, para ampliar o corpo de vocês. Lembrem da relação espacial de Laban, que é a quinesfera, né, que é a maior amplitude que a gente alcança com o nosso corpo e a menor. Ter isso sempre registrado. Lembrar as nossas linhas e os nossos traços corpóreos e como a gente pode expandir ele no nosso espaço para a gente ganhar amplitude de movimento ou até reduzir o movimento. É isso. E disso, galera, dessa pesquisa que a gente começou com vocês desde a primeira aula, a gente quer que vocês descubram e afinem movimentos que tenham relevância e significados para vocês e que vocês produzam frases, narrativas de conteúdo para uma apresentação final. Então, todo o trabalho que vocês tiverem, não abandone esses encontros que a gente tem terça,
Eu sei que a vida está muito corrida, não dá para ficar na troca constante e tudo mais, mas que não morra. É igual no teatro, a gente pede que, se a gente começa a desenvolver um movimento, eu não encerre ele e abandone. A gente aqui na nossa pesquisa, a gente questione ou tragam conteúdos ou façam trocas. Se tiverem dúvidas, podem falar comigo, me procurem, para a gente não perder essa afinidade, esse conteúdo, essa proposta, sabe? Da gente trabalhar com o nosso eu criativo e o nosso eu artístico, e aí trazer a nossa criatividade e a nossa fala para a nossa pesquisa. Uma leitura rápida aqui, antes de eu começar a fazer o aquecimento, só para a gente, enquanto aquece, a gente reflete, né? Ele fala da análise das ações corporais complexas. Ele fala que na descrição dos exercícios que ele vai propor, faz referência principalmente aos movimentos do corpo no espaço. Essa questão da espacialidade ela é muito importante, porque, por exemplo, nós artistas aqui, a gente sempre fala que nossa posição, né, antes de entrar em cena, é um corpo presente, um corpo ativo. Então, essa relação com a espacialidade ela é muito importante, porque quando a gente chega em cena, mesmo que a gente faça um átomo, esse átomo ele tem que aparecer para 500, 300, 200, 100, 50, 20 pessoas, para a mesma porção. Então, essa questão da espacialidade ela é muito importante, né? E como a gente domina essa espacialidade? Como a gente faz um percurso nessa espacialidade? A espacialidade, ela está mesmo dentro dos nossos limites aqui estruturais, até o espaçamento do ambiente. Então, quando a gente pensa num palco, né? Quando a gente pensa na caixa preta, a gente faz vários traços ali, horizontais, verticais. E como é que o meu corpo se relaciona com essa espacialidade e como é que eu tenho presença nessa espacialidade? E como é que eu domino as minhas espacialidades, né? O meu braço erguido, essa relação espacial aqui, os meus dedos, a espacialidade entre os dedos, e se meu dedo está ativo, tem essa espacialidade, e eu faço um movimento, eu dou sentido e vida. Então, isso tudo é muito relevante quando a gente reflete sobre o movimento e a nossa posição como artista no centro, né? E a nossa relação de artista com o coletivo. Bom, sem mais delongas, ele fala que as relações das ações corporais revelam tanto para quem a executa, para quem as aprecia. Essa relação que eu acabei de falar aqui, né? Os aspectos da vida interior, os fatores do tempo e peso do movimento também devem se contribuir a seu modo. Consequentemente, da maior importância que o leitor, o estudante, o pesquisador devote cuidadosamente atenção aos desenhos rítmicos, dinâmicos que vai desenvolver por si. Então, tudo isso que a gente desenvolve aqui, as qualidades que a gente põe, né? Quando a gente fala dos fatores, a gente fala da espacialidade, do tempo, e dentro do tempo está o ritmo, está a velocidade. E é isso que a gente tem que explorar, e quando a gente começar a explorar o movimento, que a gente comece na sutileza, que a gente vai na leveza, e que a gente vai ganhando mais intensidade, que a gente acelere, qual é esse tempo, qual o ritmo disso, de como isso acontece. Eu vou pedir para a gente se ater à ideia da nossa região do tronco, o nosso tronco. Ele fala o seguinte: o tronco é aquela parte do corpo que inclui tanto a pelvis como as escápulas, sendo movimentado pelas articulações dos quadris. Suas ações são definidas pelos movimentos da coluna, que demonstram ser grande,
de grande versatilidade. Então, hoje, mesmo a gente passando pelos movimentos gestuais, que a gente mexe as partes das extremidades, né, do corpo, a gente pensar nessa estrutura, nosso tronco. E eu vou conduzindo vocês num exercício onde a gente vai olhar e movimentar e olhar com partes do corpo. A gente vai fazer cada parte do corpo enxergar, ver. Ok? Vai ativando. Ondula ele, vai ondulando os movimentos. E eu vou convidar vocês agora a começar a brincar a partir do cotovelo. Vocês vão começar a desenhar um 8 no espaço. Faz um 8 com direito, com esquerdo. Faz ele pequeno, vai ampliando, pesquisa, vai ganhando espaço, faz ele ampliado. O corpo lá em cima. Alongando o corpo lá em cima. Abre na espacialidade dos braços. E sobe novamente, abre, alonga, abre, amplia, amplia, amplia. É como se estivesse tirando uma camisa. Amplia, amplia, amplia bastante. Vai fazendo ele mais arredondado, cruzando os braços. E vai para o contrário. Ok, abriu a mão, braço em segunda. Com os pés paralelos, um pouco aberto, não muito, fazendo a linha do ossinho aqui, da pelvis. A gente vai lá pro lado, vai lá pela lateral, deixa alongar a região aqui da lateral dorsal. Alonga, alonga, alonga. Olha para baixo, olha para frente. Olha para frente, fecha o centro, volta. Vai lá para o outro lado, alonga, como se o cabo estivesse puxando o meu dedo para o outro lado. Alonga, 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 alonga. Respira, olha para baixo. Voltou. Olha para lá, baixo. Voltou. Sustenta. Fecha sempre e volta maior ainda. Ok? Lembra daquele exercício que a gente coloca o queixo? E a gente vai lá, vértebra por vértebra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Relaxa lá embaixo, tudo. Deixa a cabeça pesar 8. E fica 1, 2, 3, 4. E volta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chegou cabeça 8. Respira. E novamente vai lá embaixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E fica. Deixa pesar, deixa o joelho dobrado. E fica. 2, 3, 4. E volta. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Puxou aqui na frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Trocou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, atrás. 1, fecha centro. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Trocou. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Trocou. Solta um pouquinho, solta. Azeitados, soltados, bem soltos. A gente vai convidar vocês. A gente não vai por muito tempo, mas a gente vai passar com vocês o trabalho da espacialidade, fazendo novamente a pesquisa dos desenhos geométricos com o corpo, explorando linhas retas, linhas geométricas, círculos, quadrados, isso explorando com o corpo. E com isso eu vou convidar vocês a fazer a relação de peso. Então, fez os traços, fez os desenhos, a gente vai conduzindo e vamos dando a qualidade mais leve, mais sutil. E percebam essa relação de peso quando vocês estiverem trabalhando essa espacialidade e esses desenhos geométricos e como o corpo comporta essa distribuição de peso de um pé para o outro, de uma mão que fica na frente, da outra que está atrás. Quando eu mudo, como é que eu transponho? Pesquisem a relação de equilíbrio. Quando vocês estiverem fazendo o movimento, experimente sair do eixo. Selecionem 3 dos primeiros movimentos que vocês trabalharam na geometria e espacialidade, a relação de peso, e voltar lá também na relação do fluxo do movimento, né? Ele começa, ele se encerra, onde ele começa e onde ele encerra. E se eu interrompo? E se eu sustento? E se eu paro? A relação do peso, leveza, é legal porque tem uma fala, tem um texto que fala que é como se você colocasse a relação de peso, né? Quando a gente pensa em peso, pensa em algo muito pesado. Pensar numa régua. Essa régua, ela é leve, um pouco leve, médio leve, um pouco mais pesado, mais pesado, extremamente pesado. A gente brincar com uma régua nos nossos movimentos, imaginando em qual qualidade, o nível dessa qualidade, leve, levíssimo para cá, e leve, médio, e pesando e ficando extremamente pesado lá no final. Então, vamos pensar nessas réguas para algumas qualidades e a gente trazer nessas qualidades. Só que eu vou pedir, convidar vocês para fazerem esses movimentos no fluxo. O fluxo, a ideia de fluxo é uma coisa contínua, mas o fluxo ele pode ser interrompido e sustentado, tá? Então, eu sustento, entendo aquele movimento e parto para outro e concluo e entendo e abro para aquele movimento. E aí a gente vai dando outras conduções quando você sentir que vocês estão aquecidos aí na proposta de vocês, beleza? À vontade.
Ok. Gabi, me fala um pouquinho sobre o que representa para você. Deixa eu botar uma imagem, né? Porque fica falando com a tela sem imagem, ninguém merece. Me fala um pouquinho o que representa para você essas duas frases, tá? E aí depois eu vou te explicar o que você vai fazer com elas para a semana que vem. Ok? Vamos lá. Na semana passada eu tinha feito sobre o vento, aí hoje me remeteu à água. Aí na hora que eu estava fazendo aqui, eu até fiz uma junção. Tava fazendo um texto na minha cabeça já, que eu tinha feito, que era mais ou menos assim, ó. O vento vem forte, o vento vem forte, o vento vem forte. Acalma o vento, acalma o vento, acalma o vento e pousa. Descobre a água, descobre a água, descobre a água. Acaricia a água e sobe, acaricia a água e sobe, acaricia a água e sobe, acaricia a água, acaricia a água, acaricia a água. Pega a água e joga, pega a água e joga, pega a água e joga. Aí de novo, o vento vem forte. Legal, que legal. Você Legal. puxar até a imagem das frases. A gente não consegue ver tão bem porque a câmera está muito próxima. Então, às vezes, você quando anda para trás, a gente só vê a perna. Aí eu fico assim, eu quero ver, eu quero ver. É Se você possível conseguir gravar, gravar, mandar pra gente, né? consegue gravar, deixar a câmera em outra posição, em algum lugar, assim, com mais espaço, onde você consiga gravar para a gente ver por inteiro. Eu também vi a água, ficou bem claro. Também o vento também, nos momentos, né? Porque algumas coisas eu perdia, né? Quando você saía do enquadramento. Mas foi muito legal, muita coisa assim. E é legal você trazer já esse texto, né? Porque eu ia pedir exatamente para vocês buscarem um texto para partitura de vocês, né? E você já veio com uma proposta de um texto que foi surgindo na sua mente durante a repetição, durante o processo, não sei. Ou você, foi surgindo, não foi? Durante o processo? Ou você já tinha alguma coisa em mente? Não, né? E isso que é interessante, que é um processo que vai surgindo. O que eu pedi para você agora, para a semana que vem, para você ampliar, tá, esses movimentos e ao mesmo tempo trabalhar também, tentar descobrir em que momentos eles são muito grandes e em que momentos eles são micro, sabe? São menores, sabe? Quando a gente começa a falar para vocês irem diminuindo. Então, em que momento que tem você tenta fazer esse movimento, você pode fazer ele todo muito grande, aí depois fazer todo muito micro, aí depois você ficar intercalando, né? Aí leve, trabalha, mas assim, o que eu quero ver, esse momento, se você vai achar em algum momento que você fique pequenininho, sabe? Porque eu vejo tudo muito grande nos seus movimentos. E que momento você consegue encontrar algo mais contido e começa a usar o texto. Esse texto, se você decidir realmente ficar com esse texto, se quiser acrescentar alguma coisa, pode acrescentar. Mas eu quero ouvir você falando esse texto junto com a partitura. Pode ser para semana que vem? Você trabalhar isso daí. Maravilha. Vamos, quem aparece? Aí na hora que for gravar o vídeo fazendo o que dando para ver completo, eu também falo o texto, né? Olha, se você quiser, sim. Senão você pode só trabalhar o corpo e preparar para a semana que vem apresentar para a gente com o texto, né? Mas também você pode mandar para ver o que a gente está achando, que você acha que precisa acrescentar alguma coisa ou não. Aí você que sabe. Maria, quer falar alguma coisa? Não, eu achei linda a proposta, gostei muito. Fiquei curiosa para ver tudo, porque a gente não conseguiu ver todo o movimento. Pois é. Então, vamos lá. Agora é a Ana Oliveira. Vamos lá, Ana. Legal, Ana, legal.
quando eu falei para você, no momento ali, tipo, desconstrói o que você já conhece, é porque eu estava vendo muitos movimentos do balé, né, da dança. Você já A música, a música me remeteu na hora os movimentos. Eu falei, não, calma, não é isso que eu tô fazendo. E aí você vê que você conseguiu pegar e modificar, né? Eu ainda vejo traços, mas são traços desconstruídos, e que é o importante, né? Experimentando de outras formas. Então, assim, gostei bastante também do que você trouxe, porque desconstruiu o que você estava fazendo quando eu falei, você conseguiu. E me fala o que surgiu de texto aí, o que surgiu por trás. Tem alguma temática? Como é que é? Quando eu comecei os meus movimentos, eu tava me vendo procurando, até que eu ficava mexendo bem os olhos e me dava a impressão de eu não consigo enxergar direito, e voltava pro meu corpo, e tentava sair, voltava, tentava sair, voltava, como se alguma coisa estivesse me prendendo, até que me segurava e eu cansava. Aí tinha os movimentos dos braços que me remetiam, sei lá, a paredes, sabe? Aquelas paredes que não estão ali fisicamente, mas você vê que tem alguma coisa te prendendo. Eu sentia essas paredes e cordões depois nos meus braços, que eu estendia eles, eu acho que não deu para ver direito, e eu mexia eles assim, tentando, como se fosse de ventríloco mesmo. E depois descansava, voltando para aquela posição mais encolhida, mais menor. E isso me remeteu a questão de sentimentos mesmo, sentimentos nossos que nos reprimem, porque não era nada de fora que me prendia, era eu mesmo que estava me colocando naquela posição menor. Só que eu não lembro da minha frase inicial, então na minha cabeça eu fui montando frases, como a Gabriele fez, não tô lembrando muito agora, mas eu consigo montar talvez um texto, talvez até frases mesmo. Você consegue. Para a semana que vem, prepara isso, tá? Vocês podem pegar um texto, gente, não necessariamente vocês têm que construir do zero. Vocês podem pegar um texto de algum escritor, algum poeta. Então, assim, isso aí não deve, só cuidado para escolher domínio público, tá? Porque está sendo gravado e a gente vai ter que publicar depois, então tem que ser de domínio. Então, senão o YouTube, essas coisas bloqueiam, né? Então a gente tem que ter de domínio, tá? Se você puder construir o seu, melhor. Se não, pode pegar alguma coisa de domínio público, tá? Aí você vê que tem a ver com a proposta que você está criando, que você se identifique. Maria, você ia falar alguma coisa? Não, eu gostei da desconstrução, eu vi nitidamente que ela desconstruiu a partir do momento que você deu a informação. É bonito que ela tem uns movimentos amplos, né? Nossa, pode saltar para o mundo, que é muito bonito, muito bonito.
isso. Que legal. Nossa, foi assim, emociona os movimentos. Tô arrepiada. Me emociona, porque como você olhava pra gente, né? Não olhava pra gente, como você encarava, né? Expressava o que queria falar. Era como se alguém tivesse pedindo. Outra, me sentindo um espetáculo apenas. É isso, porque a gente foi envolvido, foi encantado, foi um encantamento que a gente sofreu aqui com os seus movimentos, na forma que você trouxe, e a forma que você olhava para a gente, né? Era como se estivesse entrando, ultrapassando aqui, sabe? Assim, a tela. E você vê que não precisa de muito, né? Na verdade, você não estava usando o corpo inteiro, você estava por estar com dor, você não estava conseguindo se entregar. Quando você foi para a cadeira... Muita dor. Quando você foi para a cadeira, veio toda a emoção, veio todo, sabe, assim, uma entrega que não estava tendo porque você estava com a limitação da dor. E, assim, é isso, a gente tem que adaptar para o que a gente... Respeitar nosso corpo. Eu canalizei, na verdade, toda a dor. E engraçado que ela foi até amenizada nos momentos em que eu estava me envolvendo nos movimentos. Eu esqueci um pouco da dor. E quando eu sentei, quando você falou, faz sentada, como se um gatilho disparou. Quando eu sentei, um gatilho, tipo assim, é agora, tá confortável, então vambora. Bota tudo pra fora. Dá para ver a diferença, é muito grande, sabe? Até durante a pesquisa. Agora, essa frase você consegue reproduzir ou você foi experimentando e juntando aqui? Ou você já sabe toda ela decorada? Porque é bem grande, né? Essas duas frases são bem grandes. Sim, é assim, na verdade vinha, eu lembrei da aula passada, que, né, da leitura da aula passada e do vendaval que eu me envolvi hoje, tanto que tinha movimentos que eu fazia como se fosse um vendaval e depois uma calmaria, uma quietude, uma coisa para mim, não sei se ficou perceptível, mas para mim estava muito forte. Chegou pra entendeu? Aquela coisa envolvente, depois aquela coisa que vai acalmando, que vai te deixando quietinho, explode, vem, e é de dentro para fora e sai uma troca. Não sei se vocês entenderam. Sim, a gente viu uma coisa que saía de dentro, que vinha depois fazer assim, Nossa, olhava que lindo! pra gente. Nossa, que sensibilidade!
Legal, Patrick. Me fala um pouquinho sobre as duas frases. Não, ainda tá mudo. Foi. Falando do processo, né? Isso. Na semana passada, a gente começou com... Na verdade, eu não fiz nem metade do que eu fiz hoje, porque eu estou cansado. Eu trabalhei hoje com um plano baixo, gostei dessa visão e acabei ficando aqui mesmo e me cansei pra caramba. E no final já estava exausto. Então, assim, vamos lá. Na semana passada, eu trabalhei com Eu Sou a Peste, né? Com essa relação da peste com o coronavírus. E aí, a partir disso, eu fiquei com medo de criar historinha hoje, né? Falei, caramba. E eu trabalhei com a palavra expurgo, né? Esse expurgar, emendando, né, o fato da peste entrar no corpo, e aí o corpo tentando expurgar a todo tempo esse vírus, né? Essa vontade de viver, né? Esse medo do vírus chegar no nosso pulmão, enfim. Aí fiquei trabalhando nessa relação de expurgar esse vírus e, enfim. E aí acabou que tem uma historinha, né? E aí esse o tempo todo, esse lugar do tentar, do medo do ar, o ar que, enfim, é isso. E aí no final terminei com a ideia do usar máscara. Máscara, isso aí. Para mim, quando você for pro chão, chega uma imagem assim, muito do desconforto, até porque a música me incomodou com o seu movimento, então me dava uma inquietude de algo que eu não consigo, me lembrou um lugar de, tipo, insônia, sabe? Quando você tá todo mundo calmo, uma escuridão, tá um silêncio, e você passa a noite virando para um lado, para o outro, aí vai dando, sabe? A sensação que eu tive vendo sua era assistindo você, me causou essa sensação, porque a música estava lenta e o seu corpo não estava. Então, me deu esse lugar de oposição, sabe? E que dava esse conflito e me trouxe para esse lugar da insônia, né? Quando a gente está com insônia e busca uma posição para dormir, não consegue por nada. Fica rolando, e tá tudo um silêncio. Né? Então, assim, me gerou esse lugar. Porque quando você falou que queria uma música mais calma, e eu vi o seu corpo agitado, eu falei, gente, a música, né? Ele tá indo, mas a música não tá no mesmo tempo. E foi interessante isso. Fala um pouquinho, Lucas, fala um pouquinho. Fala que depois eu falo. Fala um pouquinho sobre, Lucas.
Então, semana passada eu trabalhei com a palavra confusão, né? E essa semana eu procurei trabalhar o tempo. Então, tipo, a confusão de procurar alguma coisa sendo no plano baixo, no plano alto. Aí depois aquilo te causa angústia, né? Angústia no peito. Então, esse peso que eu trago para o peito, e você quer tirar aquilo de você. E depois aqueles movimentos, né? Eu tô atrasado, tem muita coisa para fazer. E aqueles movimentos simbolizando o relógio. Deu essa impressão mesmo do tempo da pressa, de querer ir para algum lugar, trouxe essa questão de procurar e de estar ali, né? Eu lembrei do coelho da Alice do País das Maravilhas. Maravilhas, ele tem pressa, tem muita pressa. Ai, meu Deus, que pressa. Esse texto é muito bom. Então, eu vi essa pressa nesse tempo, né, que essa segunda partitura. No primeiro, você encurtou ela, não encurtou? Ela era mais longa semana passada. Não, tá a mesma coisa. Eu acho que tá a mesma coisa. Se eu não esqueci... Era maior. Tá. Porque, de repente, eu não vi tanto. Quando vai para o plano baixo, eu perco algumas coisas, né? Ó, ela falou, já tem até um texto aqui, Ana. Aí, então, Lucas, você vê também o texto, tá? Para completar, muito legal também. Eu já estou vendo uma diferença no teu corpo dentro do processo. E pensa num texto para completar esse, ou da Ana, ou o seu, tá, gente? A Ana tá botando lá, ela tá sugerindo que alguém quiser, ela tá dando lá, quem não tem texto, tá? Mas pode ser o próprio texto, a própria frase, entendeu? E quando eu falo texto, não é um texto gigante, não, é uma frase, 2 frases, uma frase para cada frase de movimento de vocês, tá? E como ela vai virar orgânico, como que ela vai entrar nesse corpo, né? Como que ela vai fluir dentro desse corpo, tá? Por isso tem que treinar, tem que ensaiar, tem que fazer tudo em casa antes para segunda-feira poder apresentar, tá bom? Maria, quer falar alguma coisa? Eu gostei da amplitude que o Lucas deu no corpo dele, porque foi uma coisa que a gente conversou essa semana. E é engraçado que hoje eu vi que você se permitiu expandir. Eu gostei dos movimentos, eu gostei da questão da oposição do corpo, que saiu de um eixo que é muito seu, que é o vertical. Você saiu daquela linha verticalizada sua. Eu achei muito bacana. E eu ainda vou cobrar, porque ainda eu sinto que você está mais... vai no lugar seguro de linhas retas. E eu não quero mais ver você, Lucas, de linhas retas. É o seu lugar de segurança. Desconstrói, que nem eu falei para Ana, sai do balé, sai desse corpo que você já conhece. Começa a experimentar outras coisas, outras formas. Ok. Fala um pouquinho, Sabrina. Então, desde a semana passada, eu estava querendo trabalhar com o tema do sonho e a questão dos medos que a gente tem ao seguir esse sonho. Que nem essa daqui, as pessoas apontando muito o dedo na nossa cara, querendo julgar a gente pelos nossos sonhos,
Esse daqui, tô presa pelas falas das outras pessoas, e aí no final se solta. Eu até esqueci um pouquinho a sequência, porque eu tenho probleminha de memória, e teve uma hora que fiquei meio parada assim. Eu tinha treinado em casa, mas eu dei uma esquecidinha na sequência. Você trabalhou as 2 partituras aí? A segunda foi mais curtinha mesmo. Tá. Isso que eu ia falar para você, tentar em casa, aumentar um pouco a sua segunda, porque para ficar... Porque, assim, hoje eu vi melhor a sua cena do que semana passada, porque eu tava te vendo mais hoje em cena, né? Em cena, né? Porque eu acho que você não tava... Antes, semana passada, você tava ficando muito pro canto, e a gente não conseguia visualizar o seu processo. E hoje deu para visualizar o seu processo e a sua cena, como você agora apresentando. Olha, bom descanso para vocês. Muito legal hoje.